A paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje é uma história muito linda que fala do Senhor Jesus e a samaritana. Está escrito em João, capítulo 4, versículo 1, que começa dizendo: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crer-me que a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aleluia. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que o adore, e adore em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: Eu sou eu o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com esta mulher? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse:
uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, o outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós trabalhaste, outros trabalharam e vos entraste no seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nesta palavra tem muito o que aprender. Se a gente for pegar esta palavra do primeiro versículo, glória a Jesus, até o 42, temos muito o que aprender nesta palavra. Mas, glória a Jesus, não vou falar de toda a palavra, apenas desse encontro maravilhoso que o Senhor Jesus, ele chegou ali, sentou-se e ficou aguardando, porque eu quero te dizer uma coisa nesta hora. Jesus, ele está onde alguém está precisando, necessitando dele. A gente pode ver que Jesus sempre passava em algum lugar onde as pessoas precisavam dele. Passou na beira da estrada onde o cego de Jericó estava precisando dele. Passou no tanque de Betesda onde aquele paralítico estava precisando dele. Estava naquela festa de casamento aonde ali estava precisando dele para transformar a água em vinho. Então Jesus, ele está aonde alguém precisa de um milagre, precisa da salvação, precisa de uma bênção. E eu quero te dizer nesta hora que se você está precisando de um milagre na tua vida, se você está precisando da salvação do Senhor Jesus na tua vida, se você está precisando de ter um encontro com o Senhor Jesus, ele já está passando por aí, aleluia. Ele já está presente no ambiente, ele já está presente no recinto, aleluia. Quando Jesus, ele chega, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e chega ali, né, à beira daquele poço, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aquela mulher veio de Samaria tirar água, e Jesus disse para ela: dar-me de beber, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela mulher, ela disse, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor Jesus, disse-lhe: como sendo tu judeu, aleluia, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. E a própria palavra já está dizendo que os judeus, louvado seja o nome do Senhor, não se comunicavam com os samaritanos. Então, para aquela mulher foi estranho, muito estranho, um judeu, aleluia, chegar para ele e pedir, dar-me água. Se eles não se comunicavam, passavam, né, ali um pelo outro e nem dizia bom dia, boa noite, boa tarde, não se comunicava. Imagina um judeu pedindo água para uma mulher samaritana. Aí Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água? Em outras palavras, aleluia, ele disse: quem é o que te diz dar-me de beber? Tu me pedirias e ele te daria água viva, aleluia.
porque Jesus tem a água viva. Aquele que bebe dessa água, ele não torna a sentir sede do pecado, sede da imundícia da carne, sede das coisas pecaminosas que se tem feito nesta terra, se tem feito neste mundo. Aquele que bebe da água vida, a água viva, ele não volta a ter a sede do pecado. E Jesus disse para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, dessa água do poço de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da água que aquela mulher estava tirando daquele poço, da água que nós bebemos durante o dia, né? Nosso costume de beber água, devemos beber água. Muitas vezes bebemos até pouca água, mas nós tornamos a ter sede. Como um docinho, anda um pouquinho no sol, tem sede, tá ali sente sede. Por quê? Porque qualquer que beber desta água que tinha no poço, da água do poço, da água da torneira, da água mineral, ele vai tornar a ter sede. Mas Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia, glória a Jesus. Aquele que beber dessa água viva, aquele que beber da água da vida, aquele que beber dessa água que o Senhor Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana, ele não tornará a ter sede, porque dentro de si se fará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma fonte de água viva, que bebe jorrando a cada dia, sacia aquela sede. Não tem mais aquela sede do pecado, não tem mais a sede de se prostituir, não tem mais a sede de adulterar, não tem mais a sede de se embriagar, não tem mais a sede de cometer os pecados, não tem mais sede de cometer as coisas da carne, não vive mais para a carne, não vive mais para o mundo, não vive mais para o pecado, mas tem o desejo, aquela fonte de água que jorra dentro daquele que bebe dessa água da vida. O desejo é alcançar a vida eterna. A cada dia que se passa, tem mais e mais o desejo de estar na presença do Senhor, de fazer o que agrada ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de fazer o que é certo, de fazer o que está na palavra do Senhor. É esse o desejo daquele que bebe da água viva. O Senhor Jesus, ele diz: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É aquela fonte de água que te leva para a vida eterna, que não tem mais a sede do mundo, repito, não tem mais a sede do pecado. E quando ela disse para Jesus, olha só, ela aceitou, aleluia. Quantas são as pessoas, meus amados irmãos, que Jesus está oferecendo essa água viva e elas rejeitam para não deixar o pecado, para não deixar as delícias do mundo, para não deixar os desejos da carne. Ela rejeita essa água viva. Mas aquela mulher, ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, aquela mulher, ela não entendeu, glória a Jesus, mas ela desejou beber daquela água, para ela não sentir mais sede, para ela não ir mais ali tirar a água. Mas aí Jesus disse para ela: chama teu marido e vem cá. E aquela mulher, na sinceridade do coração dela, que está precisando é de pessoas sinceras, que tenham coragem de admitir o seu erro, admitir o seu pecado, abrir a boca e falar a verdade. O Senhor está à procura de servos fiéis, o Senhor está à procura de pecadores que se arrependam e tenham a capacidade, que tenham a dignidade de confessar os seus pecados, como fez essa mulher, aleluia, essa mulher samaritana, quando Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Se ela fosse uma pessoa que ela fosse esconder o seu pecado, como tem muitas pessoas conhecendo a palavra de Deus e se escondendo o pecado, ela tinha dito: espera um pouquinho que eu vou chamar. Ia chamar um daqueles homens, ou aquele mesmo que ele estava naquele momento, e apresentar para Jesus como seu marido. Que tem muita gente fazendo isso nessa terra, tanto apresentando o marido como apresentando mulher. Mas aquela mulher,
ela disse: não tenho marido, porque aí Jesus falou para ela: porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu. Isto disseste com verdade. Olha o que é que nós precisamos. Nós precisamos chegar diante do Senhor Jesus com a verdade. Chega de fazer orações mentirosas, orações melosas, orações cheias de mentira e continuar ali no pecado, no erro. A mulher, ela foi sincera diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse: isso disseste com verdade. É como se ela dissesse: Senhor, eu vivi no pecado, Senhor, eu vivi ali com homens que não eram meu marido, mas eu estou aqui falando a verdade. É isso que o Senhor quer ouvir de cada um de nós. Errou, pecou, falhou. A palavra do Senhor lá no glória a Deus, aleluia. Lá, se eu não me engano, é em 2 João ou 1 João, que diz assim, ó: filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado fiel, Jesus Cristo justo. Se pecar, tome vergonha na sua cara, confesse o seu pecado, confesse que errou, confesse que falhou, se arrependa aos pés do Senhor para recomeçar tudo de novo. Porque se a pessoa é corajosa para pecar, para viver no erro, no engano, estou falando de pessoas que já conhecem a palavra, porque essa mulher não conhecia Jesus ainda, ela foi uma pecadora que se arrependeu, mas tem muitas pessoas que conhecem a palavra, que já conhece que é pecado, que sabe que é pecado e mesmo assim continua pecando e não confessa os seus pecados. E isso é muito perigoso, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Então que possamos chegar diante do Senhor com a verdade, com a sinceridade do nosso coração, com arrependimento. E aquela mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Senhor, tu disseste toda a minha vida, disseste a verdade. Eu já tive 5 maridos, mas que eu estou agora não é meu. Então aquela mulher achou aquilo maravilhoso, achou aquilo lindo. Eu encontrei um verdadeiro profeta. Eu fui sincera e ele falou toda a verdade. Eu quero essa água viva, eu quero essa água da vida, eu quero beber dessa água. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos querem beber da água, mas ainda não se converteram de verdade. Muitos dizem que beberam da água, mas é mentira, porque está sentindo sede, ainda continua sentindo sede do pecado, sede da carnalidade, sede das coisas mundanas. Então, se verdadeiramente você não saciou essa sede não cessou, então é tempo de verdadeiramente beber da água da vida. É tempo de se arrepender, é tempo de se entregar para o Senhor Jesus, porque quem está dizendo isto é a palavra. A palavra está dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Foi Jesus que disse. Então é momento de você se examinar. Examine-se nessa hora. Se aí dentro ser tentado não é pecado, mas ter o desejo de querer ter aquela vontade de praticar as coisas pecaminosas, desejar aquelas coisas pecaminosas, se pegar pensando naquilo, fazer aquelas coisas pecaminosas, isso sim é pecado. Então precisa se rever aí os seus conceitos, as suas obras, os seus desejos, para que verdadeiramente você possa beber dessa água da vida, para não sentir mais sede pelo pecado, para não sentir mais o desejo do pecado, para não sentir mais vontade de cometer as coisas que desagradam ao Senhor, mas sim jorrar dentro uma fonte de água viva, que só tem o desejo de fazer as coisas que agradam ao Senhor, as coisas que são espirituais, as coisas que são do céu, para que assim possa alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz para aquela mulher: mulher, crer-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós o adoro o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando: a salvação vem de mim. Ele estava dizendo: a salvação vem de mim, eu sou o Salvador. Ele estava dizendo para aquela mulher: eu sou judeu e por isso eu cheguei aqui para te salvar, eu cheguei aqui para te dar dessa água da vida. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher.
E ele disse: vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Ela estava adorando o que ela não sabia, mas eles bem sabiam o que adorava, porque ele diz: a hora, aleluia, vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então é momento de adorar. Por quê? Porque Jesus, ele falou que a hora vem, aleluia, e que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai, que não vai mais se adorar o Pai, aleluia, ali naquele monte, nem em Jerusalém, mas vai adorar pessoalmente. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja, mas enquanto ele não volta, sabe o que é que ele está fazendo? O Pai procura. O Pai está procurando nesta terra os tais que assim o adorem, que o adorem em espírito, que o adorem em verdade, que não adorem o pecado, que não adorem o adultério, que não adorem a prostituição, que não adorem a coisas que desagradam a ele, que não adorem o dinheiro, que não adorem o homem, mas que adorem verdadeiramente o Pai. E aqueles que o adoram verdadeiramente em espírito e em verdade serão aqueles que o adorarão na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a mulher disse que ela sabia que havia um Messias que se chamava Cristo. Então Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Então ela foi anunciar o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela foi ali anunciar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, é preciso que nós venhamos anunciar Ele para as vidas que estão perdidas, para aqueles que precisam de salvação, para aqueles que estão no pecado, estão no erro, que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade. Mas não adianta a gente ter uma vida toda torta, toda desmantelada, tá morrendo de sede pelas coisas pecaminosas e está anunciando o evangelho, porque ninguém vai acreditar nesse Deus que tu anuncia, porque tu anuncia a esse Deus, o Salvador, a salvação, o reino do céu, mas e a tua vida? Como ela está? Está exemplar ou está toda desmantelada? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, para anunciar o reino dos céus, é preciso verdadeiramente adorar o Pai em espírito e em verdade. É preciso verdadeiramente ter se entregado para o Senhor Jesus e ter largado todo o erro, todo o pecado, ter deixado todas as coisas pecaminosas para trás. Porque a partir do momento que essa mulher teve esse encontro com o Senhor Jesus, as coisas erradas que ela fazia, os maridos dos outros, ela deixou para lá. E ela seguiu o Senhor Jesus, bebeu da água viva, não mais sentiu sede pelo pecado, e continuou a sua vida com Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos nos examinar. Se verdadeiramente a gente diz que está na presença do Senhor, diz que bebeu da água da vida, mas de dia, de noite, toda hora, todo momento, está ali sentindo o desejo de pecar, o desejo de se entregar às imundícias da carne, o desejo de praticar as coisas que não agradam a Deus, é preciso verdadeiramente se arrepender e beber da água da vida, porque Jesus disse que aquele que bebe dessa água viva, ele não tornará a ter sede. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor, em tuas mãos, meu Deus, todos os ouvintes da tua palavra nesta hora, Pai. Aquela pessoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, que se identificou, meu Deus, com as palavras, Senhor, que foram, meu Deus e meu Pai, ditas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aleluia, ó Pai. Ah, Senhor, e ela se identifica, ela é assim, ela pensava que ela era do Senhor Jesus, que ela tinha bebido da água viva, mas ela, Senhor, continua com os desejos, com as práticas pecaminosas, e agora diante de Tua palavra, Senhor, essa pessoa está vendo que verdadeiramente ela precisa se arrepender de todo
todos os seus erros, de todos os seus pecados, e ela precisa beber desta água viva, Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, alcança esse coração, meu Pai. Repreenda todo o mal, todo o desejo maligno, Senhor, todo o desejo do pecado, todo o desejo pecaminoso, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E que esta palavra venha sobre a vida desta pessoa, assim, meu Deus, como veio sobre a vida daquela mulher samaritana, Pai. Que essa pessoa possa receber e beber da água da vida, Pai, para que assim, Senhor, ela possa ser salva, Pai, que ela possa andar nesta terra te adorando em espírito e em verdade, fazendo as coisas que são retas e agradáveis a ti, que estão de acordo com a tua palavra, Pai, para que assim, Senhor, ela possa entrar no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Se examine em nome de Jesus. Amém?